Olá galera, aqui quem está falando é o professor Denilson e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de movimento uniformemente variado, só que hoje nós vamos falar da posição em função do tempo. Se você gostou da ideia, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Na primeira aula de movimento uniformemente variado, nós estudamos a função da velocidade em relação ao tempo. Nessa segunda aula, nós vamos estudar qual é a situação da posição em função do tempo. Então, para isso, nós vamos considerar o esquema aqui seguinte, aqui é a origem, bem aqui nós temos o nosso automóvel, ele está numa determinada posição aqui, o tempo aqui para ele é inicial, com uma velocidade inicial. Essa posição ela vai ser baseada de acordo com a origem. Ou seja, a distância da origem até o ponto onde ele aparece aqui, num tempo zero, é considerada a posição inicial. Aí ele vai percorrer uma distância, num tempo final, vai apresentar uma nova velocidade, tá ok? E aqui ele vai apresentar também uma posição final, que também é calculada em relação à origem. Uma outra posição, só que é a posição final. Não esqueçam que nesse caso aqui, do movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Então, gente, quando nós tivermos uma situação dessa para o movimento uniformemente variado, nós vamos utilizar essa fórmula aqui embaixo. S, que é a posição final, tá? É igual a S0, que é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o valor do tempo, tá? Que é o instante, né? Mais a metade da aceleração multiplicado por t ao quadrado. Então está aqui dentro do parêntese as unidades do sistema internacional, tá? Para cada uma dessas grandezas. E essa fórmula, gente, ela é uma função do segundo grau. Então observa aqui, gente, que a posição inicial é esse valor que aparece sozinho, a velocidade inicial é esse valor aqui que aparece acompanhado do valor do t, que é o tempo ou o instante, né? E aqui quem acompanha o t ao quadrado, olha, observem bem aqui, é a metade da aceleração, tá? Nós não estamos deduzindo a fórmula, nós estamos já colocando a fórmula geral da posição em função do tempo, ok? Vamos adiante. Bem, aqui nós vamos destacar essa fórmula, porque aqui nós vamos analisar mais minuciosamente. Como eu falei, isso aqui é uma função da posição em relação ao tempo, uma função do segundo grau, ou seja, uma função quadrática, tá? Então vamos analisar o caso em que o A é maior que zero. O que é o A? O A é a aceleração. E a aceleração ela é esse valor que aparece aqui na fórmula, metade da aceleração, tá? Então quando esse valor for positivo, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Como isso aqui é uma função quadrática, ela vai aparecer uma parábola, tá? Com a concavidade voltada para cima. Então, você já sabe, quando esse valor aqui, que acompanha o t ao quadrado, for um valor positivo, ou seja, maior que zero, a parábola ela vai estar com a concavidade voltada para cima. Por que inicia aqui? Cadê o restante da parábola para cá? A gente sabe que esse ponto bem aqui é o ponto zero, que é onde começa a contar o tempo. E quando você liga um cronômetro, ele começa do zero e começa a contar para o lado positivo. Não existe o tempo negativo. É por isso que não tem nenhum pedaço da parábola para cá, para esse lado. Esse ponto inicial aqui, que está localizado bem no eixo vertical, esse eixo vertical é da posição e o eixo horizontal é do tempo. Então, é por isso que é posição em função do tempo. Então, esse ponto bem aqui, que é o início da parábola, vamos dizer assim, ele representa a posição inicial do móvel, que é localizado aqui na nossa fórmula como aquele número que está sozinho. E aí vamos fazer algumas análises. Quando você traça esse pontilhado aqui, esse ponto que aparece bem aqui é chamado de vértice da parábola. Então, através dele, nós vamos analisar algumas situações que podem ocorrer com este móvel. Olha, nesse ponto que vai daqui do início da posição até essa linha pontilhada, que é onde fica o vértice,
nós podemos dizer que a velocidade aqui ela foi menor que zero. Ó. Ele está caindo. Velocidade negativa, ou seja, ele está voltando contrário ao sentido do movimento. Quando chega nesse ponto, bem aqui exatamente no vértice, nesse ponto aqui, nós podemos dizer que essa velocidade aqui é zero, tá? Que é o ponto onde ele parou. E a partir desse ponto para esse outro lado, nós dizemos que a velocidade ela é maior que zero. Então, eu posso muito bem chegar aqui e dizer que nesse trecho que vem desse ponto aqui até aqui nessa linha pontilhada, o movimento foi retardado. E a partir desse ponto aqui, ele passa a ser acelerado, tá? Não esqueçam, como é que você sabe que o movimento é retardado? Quando a multiplicação do sinal da velocidade e o sinal da aceleração, a multiplicação deles dá um valor negativo. Então, pode ver, se aqui a velocidade é negativa e nesse gráfico a aceleração é positiva, então menos com mais dá menos, então o movimento é retardado. Agora, a partir desse ponto para cá, ó, subindo, a aceleração e a velocidade são positivas, então mais com mais vai dar um valor positivo, então ele é acelerado. Bem, agora se nós analisarmos a situação em que o y é menor que zero, nós vamos ter aqui, olha, o plano cartesiano, tá? Ele vai ter a posição inicial, que é aqui onde começa a parábola, só que essa parábola ela vai aparecer com a concavidade voltada para baixo, porque aqui o y é negativo, o y é menor que zero. Tá? Não esqueça que ele é a aceleração. Vamos colocar a linha pontilhada, bem aqui é o ponto do vértice da parábola. Bom, desse trecho que vai desse ponto aqui, a de azul até a linha pontilhada, a velocidade é maior que zero, ela é positiva. Exatamente em cima da linha pontilhada, a velocidade é igual a zero, e desse trecho até aqui, ó, ela é menor que zero. Então, nós podemos dizer aqui que nesse trecho primeiro aqui, olha, a velocidade positiva, a aceleração negativa. Então, mais com menos dá menos. Então, nesse trecho aqui, o movimento é retardado. Já nesse trecho que a velocidade é menor que zero e a aceleração também, então ele vai ser acelerado. Não esqueçam que o fato de ele ser retardado e acelerado depende da combinação entre os sinais da aceleração e da velocidade. Então, quando nós formos analisar o gráfico, é preciso você ter cuidado, tá, para descobrir cada valor referente a essa equação, que é uma função quadrática, né? É o gráfico de uma função quadrática. Beleza? Vamos adiante. Vamos fazer aqui alguns exercícios resolvidos. A questão número 1 diz o seguinte: um móvel desloca-se sobre uma reta segundo a função horária S igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado, no SI, que é o Sistema Internacional. Pede-se, letra A, o tipo de movimento, MU, que é o movimento uniforme, ou MUV, que é o movimento uniformemente variado. Bom, gente, a gente sabe que quando o movimento é uniforme, existe só uma equação para o móvel, que é a função da posição em relação ao tempo. E ela é uma equação, na verdade, ela é representada por uma equação do primeiro grau, que é uma função afim. Aqui, nós temos uma função da posição que tem um t ao quadrado. Então, isso aqui é uma função quadrática. Ou seja, esse movimento aqui, com certeza, é uniformemente variado. Ok? A letra B. A posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Vamos prestar bem atenção aqui nessa letra B, tá, gente? Ó, quando você for determinar a posição inicial, não esqueçam, lembrem lá da fórmula anterior. Quem é a posição inicial? É aquele número que aparece sozinho aqui na equação. Então, a posição inicial vai ser menos 15 metros, tá? Utilizando aqui o Sistema Internacional de Unidades, é em metro, a posição. A velocidade inicial é o número que aparece acompanhando o t aqui, esse t sozinho, ó, menos 2. Então, a velocidade inicial vai ser menos 2 metros por segundo. E aí, muito cuidado aqui nessa hora, onde você vai calcular a aceleração. Vocês lembram lá na equação anterior que aparece meio a metade da aceleração? Então, quer dizer que quando aparece essa equação aqui, essa função horária, tá? O que aparece, o número que está aqui do lado do t ao quadrado, na verdade é a metade da aceleração. Aqui, como não aparece nada,
é o 1 que está aqui, ele fica oculto, né? Então, se aqui é o 1 e na função que nós vimos anteriormente, aqui é a metade da aceleração, então o 1 é a metade da aceleração. Se ele é a metade, quanto é a aceleração toda? Hein, galera? Bom, se 1 é a metade, a aceleração só pode ser 2. Então, um macete, gente, para você fazer aqui, na hora de calcular a aceleração, basta você pegar o número que acompanha o t ao quadrado e multiplicar por 2. Então, se aqui é 1, 1 vezes 2, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok, gente? Então, não esqueçam desse detalhe. Por exemplo, se bem aqui no lugar do lado do t ao quadrado fosse 2, então a aceleração vai ser 2 vezes 2, aí ia ser 4. Se aqui fosse 3, no lugar desse 1 fosse 3, então seria 3 vezes 2. Aí a aceleração seria 6 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre você vai multiplicar esse número aqui por 2, por conta da fórmula ser sempre meio A. Ok? Então, vamos adiante. Vamos fazer a letra C agora. Aqui pede a função da velocidade, V em função do tempo, que foi aquela que nós vimos na videoaula anterior. Como é a função da velocidade? Ela é V é igual a V0 mais AT. Mas se você já tem esses valores aqui na letra B, você vai só substituir. No lugar do V0 você vai colocar menos 2 e no lugar da aceleração você vai colocar 2. Ok? Então a função da velocidade vai ficar assim, ó, V é igual a menos 2, que é o valor da velocidade, mais 2 vezes t, que é o valor da aceleração. Então essa aqui é a função da velocidade. Qualquer situação que peça no problema para calcular, por exemplo, qual é a velocidade que esse móvel vai ter daqui a 3 segundos. Então, você substitui 3 aqui, resolve essa equação aqui, essa questão, e vai chegar no valor da velocidade. Então, é só substituir no lugar do t. Ok? Então, vamos lá na letra D agora. O instante em que o móvel passa pela origem das posições. Olha, gente, quando ele passa na origem das posições, logicamente a sua posição é 0. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa função horária aqui e substituir no lugar dessa posição, que é a posição final, tá? Vamos substituir por 0. Então, vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos 15, menos 2t mais t ao quadrado. Se você arrumar aqui a equação, ó, t ao quadrado menos 2t menos 15, isso aqui vai ser igual a 0. Observem aqui que nós chegamos numa equação do segundo grau. E a única forma de resolver isso aqui, uma delas, na verdade, é utilizando a fórmula de Bhaskara, não é verdade? Então, esse t vai ser o nosso x, o azinho da equação do segundo grau é 1, o b é menos 2 e o c é menos 15. Vamos substituir aqui na fórmula, como é que ficaria? Ó? T é igual a menos, aí aqui seria menos b, só que o b aqui ó, é menos 2, então fica menos 2. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, olha, o b é menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que aqui é 1, ó, o a, que não é aceleração, tá, gente? Vale dizer isso aqui, que não é aceleração, mas é o a da equação do segundo grau, vale 1, vezes o c, que vale menos 15 aqui, ó. Isso sobre 2 vezes a, o a é 1, então fica 2 vezes 1. Menos com menos aqui dá mais, então vai ficar positivo, vai ficar 2 aqui, mais ou menos. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 15, isso aqui dá mais 60. 60 mais 4 que deu daqui vai dar 64. E aqui embaixo 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 64 é 8, então vai ficar 2 mais ou menos 8 sobre 2. E aqui nós vamos tirar dois valores. O valor do t', ele vai ser assim, ó, vou somar 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 dá 5. O valor do t duas linhas, gente, vai ser assim, ó, 2 menos 8. 2 menos 8 é menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, nós temos duas respostas, professor? Nesse caso, nós só temos uma. Essa aqui não vai valer, porque não existe tempo negativo. Então, nós vamos dizer que o instante em que o móvel passa pela origem das posições é no instante 5 segundos. Estão entendendo aí, galera?
Prestem bem atenção. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente. Vamos aqui para a questão número 2. Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea, tem a posição no decorrer do tempo dada pelo gráfico. Aqui nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar um gráfico e dele nós vamos tirar os valores aqui. O que ele quer? Determine, letra A, a posição inicial do móvel. Letra B, os instantes em que o móvel passa pela origem das posições. Letra C, o instante em que o móvel muda de sentido. E letra D, a posição do móvel quando muda de sentido. Ok? Então, observe os valores aqui. Tá? Vamos passar adiante, mas vamos considerar ainda o gráfico e as perguntas. Tá ok? Então, aqui a questão 2, está aqui o gráfico, nós vamos analisar. E as perguntas estão aqui. Bom, a primeira pede assim, a posição inicial do móvel. Olha, nós já observamos que o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, beleza? Esse ponto inicial aqui sempre vai ser a posição inicial do móvel. Então, se aqui aparece 28 na posição, ó, no eixo da posição, então a posição inicial dele vai ser 28 metros. Deu para entender aí, galera? Vamos na letra B. Os instantes em que o móvel passa pela origem das posições. Olha, observem, gente, quando ele passa na origem das posições, a origem das posições é aqui, isso nesse eixo aqui da vertical. Ó. Observem aqui pela parábola que ele passa, quantas vezes é que ele passa? Uma vez pela origem, ó, aqui 0, aí ele desce um pouquinho e quando ele passa bem aqui, ele passa novamente no 0. Então é como se ele tivesse passado pela origem e voltado, né? Ou seja, existem dois instantes onde ele passa pela origem das posições. No instante 4 segundos, aí ele vem, depois no instante 7 segundos. Então aqui eu tenho duas respostas. T' vai ser 4 segundos e T2' vai ser 7 segundos. São em dois instantes que ele passa na origem. Vamos ver agora a letra C. O instante em que o móvel muda de sentido. Olha, em que instante ele muda de sentido? Ele sai desse ponto aqui, ó. Ele vem diminuindo a sua velocidade. Quando ele chega nesse ponto bem aqui, que é o ponto do vértice, ele para e começa a modificar o seu sentido, ó, o sentido do movimento. Então, ele vem com uma velocidade aqui negativa, aqui ele zera e aqui a velocidade dele fica positiva. Então, ele muda de sentido exatamente nesse ponto. Tá? Então, é um instante que ele está pedindo aqui. O instante qual é? Esse instante bem aqui que vale a quanto? A 5,5 segundos. E a letra D, a posição do móvel quando muda de sentido. Então, quando ele muda de sentido, qual é a posição que o móvel vai estar? Olha, a posição é dada aqui na vertical. Ó. Ele estava lá na posição 28 e quando ele chega bem aqui que ele muda de sentido, ele está na posição menos 2,25 metros. É esse o valor que nós vamos colocar aqui. Conseguiram entender, gente? Então, nós fizemos duas questões. Uma analisando em cima da função horária das posições do movimento uniformemente variado e a outra onde nós analisamos esse gráfico aqui para retirar todas as informações a partir dele. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais!